Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel e essa é uma aula de botânica para o PISM 2, tá? E hoje nós vamos falar sobre as plantas com sementes, que são as também espermatófitas, tá? Bom, a gente vai estudar o seguinte: quais são os tipos de plantas com sementes, tá? Como são os grupos delas, como elas são distribuídas, quais são as estruturas de reprodução que elas usam, tá? E como é que acontece, né, esse processo dela produzir a semente, da semente gerar uma nova planta, tá? Isso que a gente chama de ciclo de vida. A gente vai ver isso na aula de hoje, tá bem? Bom, aqui está o nosso primeiro exemplo, tá? Essa é uma araucária, tá? O pessoal deve conhecer aí a famosa mata de araucária, né? Que, bom, é formada principalmente por elas. E aqui a gente já percebe logo de cara uma diferença, né, com relação às outras plantas que a gente estudou antes, porque essa já é uma planta que ela tem um tamanho muito mais elevado, né? A gente já percebe ela subindo ali, fazendo uma composição com o céu, né, crescendo para os lados, soltando os ramos laterais. E a gente percebe também que ela já tem essa casca, né? Ela tem uma casca aqui no caule, que a gente chama de crescimento secundário, também trazendo essa ideia da proteção, né? De uma planta forte, né? De proteção mesmo, resistente. E é muito interessante porque ela é mesmo uma planta de ambientes, né? Extremos, certo? Ela é originária aí de lugares afastados do Equador, como é o caso, por exemplo, das florestas boreais, né? Que a gente encontra principalmente as coníferas. É o caso também, né, dos trópicos, de uma forma geral, elas aparecem sempre nos lugares mais afastados do Equador. E aí, gente, elas geralmente têm essas folhas fininhas, olha. Tá vendo esse monte de folha fininha? Isso aí é uma adaptação, tá, que elas desenvolveram para poder resistir a esses ambientes extremos, tá? Um ambiente muito seco, um ambiente muito quente, ambiente com muito vento. Tá? Então, é uma estrutura que elas desenvolveram para poder sobreviver melhor nesses lugares. Bom, temos também, aí lembrando, ela é uma conífera, né? A araucária é uma conífera. E ela dá também esses cones, esses tróbilos, né? Daí que vem o nome, conífera, vem o cone. Mas além dela, tem outros grupos de plantas que estão dentro das gimnospermas. Tá? É o caso das cicas, a gente vê aqui, ó, tem dois exemplos. É bem comum a gente ver a cica por aí, tá? Em jardins, em praças, entradas de prédio. O pessoal gosta muito de usar ela para o paisagismo, certo? E, bom, mas a gente também percebe que, que elas têm, olha só, é a mesma planta, né? É uma cica e aqui é outra cica, só que elas têm estruturas diferentes de reprodução. Olha só, essa aqui é a feminina. Ela dá essas folhas diferentes, tá vendo? Com essas bolinhas no meio, essas bolinhas laranja aqui no meio, a gente vai perceber que eles são os óvulos, tá? Que faz parte da estrutura feminina de reprodução das gimnospermas. E já essa outra estrutura aqui é a estrutura masculina, que vai dar origem aos grãos de pólen. A gente vai perceber isso mais para frente. Bom, e o que que enfim, quem são as plantas gimnospermas, né? São as plantas, gente, que elas têm sementes, mas elas não têm um fruto em volta, envolvendo, protegendo, tá? No nome a gente percebe isso, ó. Espermas vem de semente, tá? Tudo que tiver esperma no nome tem a ver com semente. E gímeno significa nua. Então é uma semente nua, uma semente que ela não está protegida pelos frutos, tá bem? É o caso do pinhão aqui, por exemplo, tá? Aquele pinhão que o pessoal come no Natal, né? É esse pinhão aí, por exemplo.
Bom, além disso, existe o grupo da ginkgo, tá? Ginkgo biloba, que é essa planta aí que vocês estão vendo, que ela é uma planta, gente, muito antiga, tá? Ela demora muito para crescer e para soltar novas folhas, então por isso ela é muito valorizada. E o pessoal vende até bastante caro assim nessas casas de chá, né? Porque ela tem mesmo bastante valor medicinal, tá? Ela é usada como remédio e, enfim, é bem valorizada e demora muito para crescer, muito. Temos também a Welwitschia, tá? A Welwitschia mirabilis, essa planta aqui, tá? A gente já percebe que ela é de um outro ambiente, né? É de um ambiente mais seco, mais quente, um deserto mesmo, né? Mas mesmo assim ela tem essas estruturas reprodutivas, né? Os cones ou estróbilos, certo? Então também é uma gimnosperma. E uma curiosidade sobre ela, gente, é que ela só tem a vida inteira duas folhas, tá? Só duas. Aí a gente até parece que percebe ali um monte de folha, né? Mas não, são duas que elas vão crescendo a vida inteira, a mesma folha vai crescendo, crescendo, e aí ela vai se rasgando nesse meio do caminho. Conforme vai crescendo, vai rasgando. E aí nisso que rasga, ela acaba dando origem, então, a uma nova ponta, né? Então é como se fosse uma folha que virou duas, duas que viraram quatro, quatro que viraram oito, por aí vai. É isso, assim, são duas folhas que vão sempre crescendo e dividindo, tá? Bom, elas são plantas que elas têm, né, o que a gente está vendo em todas as plantas daqui para trás, que é essa alternância de gerações, tá? O que que significa isso? Significa que elas têm uma fase de esporófito, que é a fase que produz o esporo, tá? Esporófito produz o esporo. E existe também a parte do gametófito, que é a fase da planta onde ela produz os gametas, tá? Gametófito produz gametas. E a gente vai perceber que desde as pteridófitas até aqui e até as angiospermas também, o esporófito é a fase dominante, ou seja, é aquela que a gente bate o olho e vê, tá? É o esporófito. E o gametófito ele é minúsculo, a gente não consegue perceber em olho nu, a olho nu, que é diferente das briófitas, né? Nas briófitas, a parte que a gente vê logo de cara é o gametófito, então ele que é o dominante, e o esporófito é secundário, tá? No caso das briófitas. Aqui nas gimnospermas, o esporófito é a fase dominante. Bom, e aí ele tem esses estróbilos, né, essas estruturas reprodutivas, que a gente vai perceber que tem dois tipos. Olha só, um menor, que é o masculino, e um maior, que é o feminino. E por causa dessa diferença de tamanho que a gente dá nomes diferentes para eles. Tá? O maior, que é o feminino, a gente chama de mega estróbilo, tá? Mega porque ele é grande. E o menor, que é o masculino, a gente chama de microestróbilo. Tá? Micro porque ele é pequeno em relação ao feminino. E cada um deles vai produzir, então, gente, os esporos, né? Os esporos, as megásporas, que são produzidas pelo órgão feminino, e os micrósporos, que são produzidos pelo órgão masculino, certo? Então, a gente vai perceber que esse estróbilo masculino ele vai produzir os grãos de pólen, tá? Enquanto que esse estróbilo feminino ele vai produzir o óvulo. A gente vai ver mais para frente como é que vai funcionar direitinho esse processo. Bom, como é que é ali se a gente for pegar e dar um zoom assim no estróbilo masculino, por exemplo? Ó, tá aqui o estróbilo. Se a gente der um zoom, a gente vai ver que ele tem várias estruturas, olha só, que são bolsas de esporos, bolsas de, aqui no caso, de grão de pólen, certo? Então, olha só, aqui se a gente fosse olhar uma lâmina dela, a lâmina é isso, é um pedaço fininho, né? A gente percebe que são bolsas que estão cheias de grãos de pólen ali dentro, tá? E o que que acontece? Na hora que esse grão de pólen ele está maduro, ele vai então ser liberado pela planta. Olha só.
saindo um monte de grão de pólen, né? Então, é isso que acontece. E aí esse grão de pólen, ele vai chegar, então, até a estrutura feminina, ao óvulo, e lá ele vai fazer a polinização, tá? Geralmente pelo vento, aqui no caso deles. Mas como é que é esse grão de pólen, afinal, né? O que é um grão de pólen? Então, se a gente for parar para ver, ele não é sempre que ele tem esse formato, tá, gente? Ele pode ter vários formatos, mas esse é um formato bem didático para a gente entender o que que acontece, porque é o seguinte, ele é formado, ó, aqui no centro existe um espaço, tá? Onde tem uma célula do tubo e uma célula vegetativa ou germinativa. Perdão, uma célula do tubo ou vegetativa, é a mesma coisa aqui, ó, e uma célula germinativa, tá? E além disso, ela tem esses sacos aéreos aqui, ó, essas orelhinhas, tá vendo? Isso aqui, elas funcionam ajudando ele a ser conduzido pelo vento. Na hora que o vento bate ali, ele leva o grão de pólen. Então, por isso que a gente fala que eles são alados, né? Eles são carregados pelo vento. E, bom, o que que acontece? A gente percebe que isso deles serem carregados pelo vento é muito importante porque tira a dependência que a planta tinha de ter uma água ali sempre para poder, né, o gameta se locomover e chegar na parte feminina. Porque, não sei se vocês se lembram, mas no caso das briófitas e pteridófitas, o gameta é flagelado. Flagelado significa o quê? Significa que ele tem um flagelo aqui, ó, e ele vai balançando o flagelo e andando. Que é diferente desses aqui, que eles são alados. Então eles usam o vento, certo? Para se locomover. E aí o que que acontece? Foi solto ali, ó, grão de pólen, aqui um monte de grão de pólen, o vento levou. O vento levou para onde? Para a estrutura feminina, certo? Para aquele estróbilo feminino, o mega estróbilo. Bom, chegamos lá, o que que vai acontecer? Ele vai começar então a crescer esse tubo polínico, tá? Quem faz ele crescer é essa célula vegetativa ou célula do tubo, tá bem? Então ela vai começar a abrir o caminho com esse tubo polínico. Nesse tubo polínico, gente, ele é muito importante, porque ele que carrega os gametas de fato para que possa acontecer a fecundação, certo? Então a gente percebe aqui, ó, a célula vegetativa, aquela do tubo, ela vai crescer o tubo, vai se desenvolver gerando o tubo, e a outra célula, essa germinativa, ela vai se desenvolver e vai dar origem aos gametas, tá? Que são aqui o que a gente chama de células espermáticas ou núcleos espermáticos. E percebam, ele dá origem a dois gametas aqui, ó. Dois. Então são dois gametas por grão de pólen, tá? Bom, beleza, essa é a parte masculina. E a parte feminina, como é que é? A gente pode ver aqui, ó, esse é um caso de uma cica mesmo, tá? Parecida com aquela que a gente viu antes, só que essa é a parte feminina. Então, o que que acontece? Aqui são como se fossem folhas modificadas, tá bem? E aqui nessas folhas em laranja, existem essas pequenas estruturas meio esverdeadas, tá? Meio verde, azulado, assim, que são os óvulos, tá? Cada bolinha dessa aqui é um óvulo diferente, certo? E a gente pode perceber que dentro desse óvulo, ó, perdão, dentro não, logo aqui na pontinha do óvulo, a gente tem um buraquinho, ó, tem uma entradinha. E aí que tá, essa entradinha ela é muito importante, gente, porque é por ela que o grão de pólen vai chegar com aquele tubo polínico e encontrar a oosfera lá dentro. A oosfera é o gameta feminino, a oosfera. Então, o gameta masculino precisa chegar nela. E aí tem nome, tá? A gente vai ver aqui, ó. Aqui está o óvulo, tá? Aquela bolinha verde ali, ó. É isso aqui, como se fosse.
E aí aquele buraquinho ali, ó, é essa aqui, ó, é a micrópila, tá? É só o buraquinho ali. Além disso, ela tem essa estrutura que protege, né? Ela tem o megasporângio, tá? E o megasporângio, o que que vai acontecer? Ele vai se desenvolver e vai dar origem ao gametófito feminino aqui, ó, que é o saco embrionário. Não precisa saber esses nomes certinhos, assim, é importante saber, é bom, mas se ficar difícil também, busca só entender o mecanismo do que acontece, tá? Bom, então lá dentro do óvulo vai existir o quê? O arquegônio, dois arquegônios aqui, tá vendo? Ó, cada um é um, são dois arquegônios. E aí esses arquegônios, cada um vai ter uma osfera, certo? Então, cada óvulo vai ter duas zoosferas também. Lembra que o grão de pólen tinha dois núcleos espermáticos, duas células espermáticas, dois gametas? Então, cada um vai fecundar aqui uma oosfera, certo? Aqui está uma imagem representando isso. É um grão de pólen que ele esticou o tubo polínico, entrou pela micrópila e no que ele entrou ali, ele encontra finalmente o arquegônio com a osfera. E é aqui que ele vai, de fato, polinizar, certo? Vai fazer a fecundação ali. Bom, como é que é isso se a gente for ver num caso maior, assim, né, olhando assim de fora, né? Bom, a gente tem o esporófito, opa, perdão. A gente tem o esporófito, tá? Que é a planta gigante que a gente vê ali, tá? É a planta que a gente enxerga a olho nu mesmo. E ela vai ter ali, né? Isso aqui que eu tô falando não é novidade para vocês não, que eu já falei. Olha só. Aqui é o estróbilo masculino, certo? A parte masculina, e aqui é feminina. Então, as duas partes, tanto a masculina quanto a feminina, elas vão sofrer meiose, tá? Meiose, lembrando, meiose é um processo de divisão celular, tá? Em que uma célula vai dar origem a quatro gametas, tá? Sempre é gameta. Quando for meiose, é gameta. Então, tudo bem. Então, tá aqui, ó. Vai se desenvolver o grão de pólen é liberado, tem aqui as estruturas dele, vai chegar lá no gametófito feminino, certo? Ali naquela micrópila, aquele buraquinho pequenininho do óvulo. Chegou ali, vai formar o tubo polínico. O tubo polínico, então, vai entrar, tá, pela micrópila, vai então permitir que os gametas fecundem, tá, os gametas masculinos fecundem os gametas femininos, tá, a osfera, e então vai dar origem à semente, tá? A semente é o quê? É basicamente uma camada de proteção, uma casca, e o embrião ali dentro, tá? Então, o que que acontece? É esse embrião aqui que vai de fato nascer e dar origem à nova planta, tá? Na hora que a semente germina. E por que que ela germina? Porque ela caiu na terra e encontrou um ambiente agradável para ela, tá? Um ambiente com condições que permitam que a planta cresça. Então, ela vai desenvolver, vai dar origem à planta adulta novamente e por aí vai, certo? Só lembrando aqui da polinização, ó, no caso aqui é pelo vento, certo? Porque os grãos de pólen eles são alados, né? Aqueles sacos aéreos. Então é uma polinização que acontece pelo vento, tá? A gente chama isso de anemofilia. Tá? Sempre que é uma polinização, a gente chama de filia, e anemo significa vento. Tá? Então é uma polinização pelo vento. Bom, e tem também as angiospermas agora, né? As angiospermas já são outro grupo de plantas que elas possuem flores, tá? Elas possuem flores e frutos também. Não necessariamente tem fruto, tem algumas que não dão fruto, né? Acontece. Mas são as que têm flor. Se você viu flor, é uma angiosperma, tá? E para que é muito importante, gente, a ação das angiospermas, né? A presença delas ali. O que acontece? A gente percebe
que uma das primeiras coisas que a gente pensa numa flor é no cheiro e na cor, né? Então, esses aromas e essas cores, eles vão atrair, né, vários seres, vários insetos, principalmente, no caso das flores, mas também não só insetos, né? Seres humanos também, outros mamíferos, enfim, vários seres. E aí, com isso, gente, chega mais biodiversidade para o ambiente. Então, ele fica um ambiente mais completo, tá? Com os nichos ecológicos bem preenchidos. Bom, aqui, para quem não conhece, essa é uma flor do limão, tá? Ela é desse jeitinho assim. Reparem que ela tem estruturas diferentes, olha só. Tem uma ponta amarelinha, tem uma aqui no centro diferente. Então, a gente vai estudar como é que é isso aí, tá? Aqui é um limão. Eu acredito que todo mundo conhece limão. E aqui é uma flor de hibisco, tá? A gente vai usar como referência aqui a flor do hibisco, porque ela é uma planta, é uma flor completa, tá? Dá para a gente entender bem as coisas por ela. Então aqui tem um esquema de como que é uma flor, tá? Na anatomia dela. E a primeira coisa que a gente percebe aqui são bem chamativo nessas pétalas aqui, cor de rosa, tá? São as pétalas. No centro das pétalas, a gente tem então a estrutura feminina, tá? Por que eu estou falando de estrutura feminina? Porque uma mesma flor, ela pode ter os órgãos masculinos e os femininos na mesma flor, ou não. Pode ser também que ela tenha só as partes masculinas ou só as femininas. Tá? Isso vai depender de flor para flor, de espécie para espécie, cada caso é um caso. Tá? Bom, além disso, então o que que acontece? Tem aqui essa estrutura feminina, certo? Que a gente chama de pistilo, que tem basicamente o quê? Essa entradinha ali em cima, tá? Dá pra gente ver aqui, ó, essa entradinha aqui em cima, que é o estigma, esse pescocinho afunilado aqui, que é o estilete, e lá embaixo, no centro ali, o ovário, certo? E o ovário, gente, a gente percebe que tem vários óvulos aqui, né? Então, dentro de um ovário, pode ter vários óvulos. E cada óvulo, gente, vai dar origem a uma semente. Então, pensa comigo. Se todos os óvulos aqui forem fecundados, vai dar origem, então, a 6 sementes, certo? Mas isso depende. Tem planta que só dá um mesmo, tem planta que dá 6, tem planta que dá 10. Isso depende de caso para caso, tá? Mas o que importa é essa estrutura do ovário com os óvulos ali dentro, certo? Com o estigma ali, que é a boquinha da garrafinha. Então, lembrar disso, assim, da estrutura e da ideia por trás, tá? Bom, existe também a parte masculina, que é o estame, que a gente chama, que é composto por essa partezinha aqui amarelinha, tá? A antera ou antena, tá? É tipo uma anteninha que fica ali no meio da planta. E no caso ali do limão, por exemplo, ó, essas partezinhas amarelas, ó, no hibisco aqui também, partezinhas amarelas. E ela tem, beleza. E aqui, ó, então aqui que vão ser produzidos os esporos, tá? Os grãos de pólen são produzidos aqui na antera. E existe também onde essa flor está sustentada, né? Então ela tem o quê? Ela tem as sépalas, que geralmente são verdes, tá? Elas podem realizar fotossíntese também, ajudar na energia dessa flor. Tem o receptáculo, que é o onde segura a flor ali mesmo, e o pedúnculo que liga ela, né, como se fosse um pezinho, ligando ela ao ramo, enfim, certo? Bom, aqui só para a gente ver por dentro ali como é que é, tá aqui o exemplo da flor, certo? Ela tem aqui o ovário, certo? Ali no centro, embaixo. E esse ovário, olha só, ele tem um óvulo. Isso aqui tudo é um óvulo, tá? Essa estrutura toda é o ovário e só essa parte aqui de dentro é que é o óvulo. Tá? E o óvulo a gente vê, igual era o caso ali das gimnospermas, ele vai ter então os tegumentos, né, a proteção ali da casca dele, e ele vai ter a micrópila,
é aquele buraquinho por onde o grão de pólen vai entrar com o microtúbulo, certo? Bom, aqui também vai acontecer aquela meiose, certo? Divisão para os gametas. E aí a gente vai ver que vai dar origem a quatro. Só que quatro é muita coisa para um óvulo só, gente. Então o que que acontece? Acaba que três delas elas se atrofiam, tá? Elas vão acabar sumindo para dar espaço, então, para que uma só delas se desenvolva bem mesmo, se desenvolva inteiramente. Então aqui ela vai se desenvolver, tá? E vai dar origem, então, ao saco embrionário, que é esse saco aqui todo no central, onde tudo vai acontecer ali. Esse saco ele vai ter o quê? Ele vai ter a oosfera, tá? A oosfera, lembrando, é o gameta feminino, é ela que vai ser fecundada pelos núcleos polares, perdão, pelos núcleos espermáticos, tá? E a gente vai ver também, não precisa de olhar esses nomes aqui, antípodas e sinérgides, não precisa preocupar com esses dois não, tá? Agora tem que lembrar da oosfera, que é o gameta feminino, e tem que lembrar também dos núcleos polares, tá? Daqui a pouco a gente vai entender qual que é a importância desses núcleos polares que eles ficam ali, tá bem? Bom, então passando aqui para a parte masculina, só para a gente enxergar o que que acontece, tá aqui, ó, um exemplo de uma flor. Essa flor, ó, tem a parte masculina, tá? A antera aqui, ó, produzindo os esporos, tá? Por meiose. Esses esporos vão se desenvolver e vão dar origem, então, ao grão de pólen, tá? Chegando o grão de pólen, ele tem, então, ó, o núcleo vegetativo, que é aquela célula do tubo, tá? Que vai dar origem àquele tubo que vai fazer a penetração. Tem o tubo de fato, tubo polínico, e existem também dois núcleos espermáticos, tá? São dois gametas. Como era o caso ali das gimnospermas, mesma coisa, tá? Bom, então, como é que acontece isso se a gente for olhar ali na cena como um todo, né? Bom, tá aqui a flor, certo? A flor com a estrutura masculina, tá? A antena aqui, e com a estrutura feminina aqui, o ovário. Então, tudo bem. O que que acontece? Os esporos são produzidos aqui na parte masculina, o grão de pólen. O grão de pólen voou, chegou ali no estigma, né, na boquinha da garrafa ali em cima. Ó. Então, o que que acontece? Chegou ali, vejam só, ele vai começar a emitir o tubo polínico, tá vendo? Ele está descendo aqui, ó, até chegar ali. Então, aqui, ó, tubo polínico, dando a volta, chegou, entrou pela micrópila. No que entrou na micrópila, então, ele vai ter contato com a osfera. E aí que vai acontecer a mágica, gente. Essa hora aqui é muito importante a gente prestar atenção. Porque é o seguinte, a gente vai ter dois tecidos muito importantes gerados agora. O primeiro deles é o embrião. Tá? O embrião é aquela parte que vai dar origem à planta mesmo, de fato, que vai crescer. Tá? O que que é o embrião? O embrião ele é formado pela fecundação da oosfera, tá? Com um núcleo espermático. Então, o que acontece? A oosfera N, ou núcleo espermático N, resulta no embrião 2N. Tá? Lembrando, esses Ns significam um conjunto de cromossomos, tá? Daquela planta, daquele organismo. Então, o que que acontece? Geralmente, os organismos eles têm dois Ns, eles têm dois conjuntos de cromossomos completos em cada célula. A não ser no caso dos gametas, porque os gametas vão exatamente fazer essa fecundação. Então, por isso que eles são um só, para que na hora de fundir gere o dois, né? Então, beleza, esse é o embrião, formado aí pelos dois gametas. Mas além disso, gente, lembra que ali no óvulo tinha também os dois núcleos polares que ficaram ali? Pois é, gente. Esses dois núcleos polares, eles vão se juntar
e vão ser polinizados, ó, vão ser então fecundados pelo segundo núcleo espermático, tá? Aquele segundo que chegava ali junto. E aí, gente, como é que é essa história? Era um núcleo espermático, então é N, com outros dois núcleos polares, né? Então são 3N, tá? Então tá aqui 3N, ó, que é esse novo tecido que é o endosperma. Endosperma é o quê, gente? Endosperma é um tecido de reserva energética, tá? É ele que vai dar energia para a semente, para que ela continue viva ali por semanas, meses, anos, até que chegue o momento propício para que ela possa germinar, tá bem? Ele é 3N, triploide. Bom, então tá aqui, ó, a estrutura de uma semente, e isso a gente chama de dupla fecundação, tá? Esse processo de fecundar os dois núcleos polares ao mesmo tempo ali que a oosfera. É uma dupla fecundação que acontece. Bom, então tá aqui a estrutura da semente, né? Ela tem o embrião, 2N, ela tem o endosperma, que é o tecido de reserva energética, 3N, e tem o tegumento, que é a proteção, a casca dele, tudo bem? Isso dá origem à semente. A semente, então, encontra um momento propício, germina e dá origem à planta adulta novamente. E aí, gente, o que que acontece? Tem planta que ela vai dar fruto, né? Então, como é que é essa história dos frutos aqui, afinal? Porque às vezes, né, as angiospermas, elas protegem as sementes, né? Então, tem que ver o que está protegendo elas, né? Então, é o fruto. E aí, gente, o que que acontece? O que que é o fruto? O fruto a gente percebe que a flor ela vai perdendo a cara de flor dela, né? Ela vai se desfazendo. Tá vendo aqui, ó, vai perdendo as pétalas, perde sépala, perde os órgãos todos dela. E aí ela vai desenvolver e dar origem ao fruto. Só que na verdade não é a flor inteira que vai desenvolver. Quem vai desenvolver, gente, é o ovário, tá? É só essa parte aqui, ó, aquela partezinha gordinha da garrafinha. É só ela que vai desenvolver, é o ovário. Então, cresceu, 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 deu origem ao fruto, certo? E esse fruto com a semente no meio. E aí o que que acontece, gente? Esse fruto ele tem três camadas, né? Ele tem o que a gente chama de epicarpo, que é a parte de fora, é a casca dela, tá? O epicarpo. A gente tem também o mesocarpo, que é a parte da polpa dela, tá? Aquela parte que geralmente a gente é mais saborosa, mais com polpa mesmo. E existe o endocarpo, que é a parte que fica ali mais interna, mais em contato com a semente mesmo, tá? Bom, quando isso acontece assim, vai dar origem ao que a gente chama de fruto verdadeiro. É um fruto mesmo porque foi desenvolvido o ovário, então o ovário desenvolveu, deu origem ao fruto. Isso é um fruto verdadeiro, tá? Que a gente chama de fruto verdadeiro. Agora, existem os que não são bem assim. Existem os que a gente chama de pseudofrutos, ou falsos frutos. E aí o que que acontece? É quando acontece todo aquele mesmo processo, só que na hora que que já aconteceu, né, a fecundação ali, quem vai desenvolver para dar o fruto mesmo, né, o fruto que eu estou dizendo aqui agora, a parte de polpa, né, que a gente come mesmo, na verdade não vai ser o ovário. Então pode ser outra parte, pode ser o receptáculo, pode ser o pedúnculo, cada caso é um caso. Mas isso fica muito nítido para a gente perceber aqui no caso do caju, tá? Porque olha só, aqui tem a castanha do caju, né? E ele tem a semente ali dentro. Mas o que acontece? A semente está ali dentro. A castanha do caju não é a semente. A castanha do caju é o fruto inteiro. Porque lembra, o fruto ele tem que proteger a semente, né?
Então, o que que acontece? Se a semente está aqui dentro e o fruto está aqui em volta, o que que é isso aqui tudo? Né? Essa polpa que a gente come dele mesmo, que faz suco. Gente, é isso aí que a gente chama de pseudofruto, tá? É saboroso, é gostoso, é até mais gostoso do que o fruto, dependendo. Mas o pessoal chama de pseudofruto por causa disso, tá? Por causa de não ser o ovário desenvolvido, e sim uma outra parte da planta. Bom, é o caso também da pera e da maçã, tá? Mas aí, poxa, a semente está ali no meio, né? Não devia ser um fruto verdadeiro e tal. Então, não, porque o que que acontece? A gente percebe que o fruto, ele é essa parte que vai estar em contato com a semente aqui, ó, é só aquele miolinho. Então todo o resto é pseudofruto. Mas e aí, o que que acontece? Então a gente está comendo é o pseudofruto, não é o fruto, né? É, no caso da maçã, por exemplo, muita gente deixa aquele miolinho com a semente, né? É o fruto. Só come a parte do pseudofruto. Então aqui só exemplificando, né? Esse ovário aqui, ó, dando origem à semente aqui, e a proteção da fruta só em volta aqui e do pseudofruto aqui maior, tá bem? Bom, tem também um outro caso de pseudofruto, que é o que acontece, por exemplo, quando o fruto que a gente vê, na verdade não é um fruto, mas vários frutos. Por mais que sejam frutos verdadeiros, eles são vários frutos que dão origem a uma fruta. É o caso aqui, ó, do que a gente percebe na amora, por exemplo. Cada gominho desse aqui, ó, era uma flor que deu origem a um fruto. Só que como as flores elas estavam organizadas tão juntinhas ali, acabou que todas elas cresceram e deram origem, então, ao fruto, né, que a gente come, mas que é um pseudofruto, porque são vários frutos juntos, tá? É o que acontece também no caso do morango, tá? O morango aqui, ó, a gente vê que na verdade o fruto mesmo, lembrando, o fruto, ele está em volta da semente. Então, ele é só essa partezinha aqui, ó, amarelinha, que está por fora ali do morango, né? É só isso aqui que é realmente o fruto do morango, a semente aqui dentro. Essa parte vermelha, gostosa que a gente come, é o pseudofruto. Por quê? Porque é desenvolvido por outra parte, não é pelo ovário. E acontece, e além disso, eles se juntam, né? São vários pseudofrutos que se juntam em um só. E também tem o caso do abacaxi. Tá? O abacaxi que a gente vê uma frutona, né? Só que na verdade ele tem várias flores, né? Se a gente for ver aqui, ó, as flores do abacaxi, ó, cada um pedacinho aqui é uma flor diferente. Então são o quê? São várias flores que deram origem a vários frutos e como eles estavam tudo muito pertinho ali, acabaram juntando numa grande fruta, que aí é o pseudofruto, né? No caso do abacaxi. E aí para a próxima aula, gente, a gente vai estudar como é que são essas inflorescências, né? Como é que acontece isso de ter várias flores juntas e tal. E aí a gente vai ver como é que vai acontecer isso, tá? Trouxe aqui só para ilustrar mesmo o caso do abacaxi, o caso do girassol, tá? O girassol a gente vai ver que ele não é uma flor só, mas várias flores. As plantas que têm pendão, assim, tá? Essas redondinhas. A gente vai estudar isso com mais calma na próxima aula. Aqui só para vocês verem assim que existe já vários padrões diferentes, né? Mas isso não é importante por enquanto não, é coisa para a próxima aula, tá? E aí queria pedir, né, para quem estiver assistindo essa aula, chegou até aqui, que complete aquela tabelinha, né, que eu mandei para vocês, porque ela é muito boa para vocês estudarem depois, porque são várias matérias diferentes que vocês estão estudando, o conteúdo não é fácil, é muita coisinha. Então, a gente ter anotado assim, de uma forma fácil da gente enxergar, é melhor para estudar, tá bem?
Então, por isso que eu dei aquela aula de mapas mentais também. É isso, queria que vocês preenchessem, por favor, essa tabela, tá? Aqui tem exemplos de algumas coisas que podem aparecer ali, mas não precisa de ser desse jeito certinho, tá? Vocês podem colocar mais coisa, menos coisa. Aí é aquilo que fizer sentido para vocês colocar, tá bem? Essas linhas aqui que eu coloquei, ó, elas são exemplos de coisas importantes da gente saber, tá? Mas é isso, também não tem essa necessidade, assim, de ser esses nomes certinhos, tá? Vocês podem fazer com outras características que façam sentido para vocês. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Bons estudos.